Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Muito bem. A dívida da Previdência Social, segundo dados extraoficiais, chega a 280 bilhões. No Acre, o Acre Previdência tem um rombo de aproximadamente 500 bilhões, aliás, 500 milhões de reais, ou seja, meio bilhão. O que fazer para estancar essa sangria? O que fazer para garantir um futuro mais seguro aos que estão a se aposentar e aos que já estão aposentados? Reformas precisam ser feitas. Como? Aí é que está, aí é que vem o X da questão. Sobre este assunto nós vamos falar agora com o doutor Oswaldo Santiago, especialista há vários anos em direito previdenciário. Ele que divide, que auxilia o irmão dele, doutor Silvano Santiago, na maior, hoje, talvez a maior banca de advogados do Acre. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Obrigado, Muniz. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Queria cumprimentar o pessoal que está em casa nos assistindo agora, nosso boa noite, e dizer que é um prazer mais uma vez estar aqui para a gente falar de um tema tão importante para a população brasileira, não só para o estado do Acre, para a população brasileira de forma geral, né? Porque Isso. A gente vê aí que todos envelhecem e de todas as formas, não só o envelhecimento, faz-se necessário uma aposentadoria. É verdade. O senhor esteve aqui no mês passado e começamos a debater esse assunto. Como o senhor é um especialista no assunto, são quantos anos já nessa área, doutor? Quase 20 anos. Quase 20 anos. Então o senhor tem experiência para dar e vender. Por isso que fizemos questão de trazê-lo de volta aqui e certamente essa é apenas a segunda de uma série. O importante é que a população fique sabendo. Doutor Oswaldo, nós falamos na entrevista anterior, o senhor mesmo de forma resumida, até porque o tempo é curto, 15 minutos, não são suficientes para a gente aprofundar o debate. Mas, senhor, de forma resumida, o senhor falou sobre a história da Previdência no Brasil, não, no Acre, no mundo, no Brasil e no Acre. Afinal de contas, qual é a grande diferença entre Previdência Social e Seguridade? No Brasil tem esse sistema adotado de seguro social e de seguridade social. Há muitos anos o Brasil vem tentando se ajustar a isso aí. A gente sabe que já houve INPS, Isso. INAPS, IAPAS, muitos órgãos. Hoje em dia o sistema do Brasil é um sistema adotado chamado bipartite, né? Que é o sistema de seguro social e seguridade social. O seguro social é o responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários. E a seguridade social, ela é tripartite, ela envolve saúde, educação e os programas sociais, a exemplo aí do Bolsa Família e do BPC-Loas, que é regulado pela Lei 8.242. Então, doutor, pelo que o senhor fala, na verdade, o sistema não é, digamos assim, deficitário. A forma com que ele é gerido que acaba o deixando deficitário. É isso? Exatamente. Brincam com as verbas que deveriam ser para outros fins, né? Exatamente. Olha só, Muniz. A gente vê aí que a verba que é retirada da contribuição patronal e da contribuição dos servidores públicos, dos funcionários, de todo mundo que contribui para uma aposentadoria no futuro, ela não é feita, ela não é retirada para depois pagar somente benefício. Ela é retirada para bancar esses três quesitos que aí foi falado. Mas, paralelamente a isso aí, é bom que se diga, por exemplo, que no passado, a Brasília foi feita com a verba do INSS, do Seguro Social, hoje, né, do Seguro Social. Né? Brasília, aí, a Ponte Rio-Niterói, que é uma das maiores obras uma das maiores obras de engenharia da história da humanidade, as usinas atômicas de Angras do Reis 1, 2 e 3 também, e a estrada transamazônica. E esse dinheiro nunca retornou a casa. Muito embora o Brasil tenha passado por diversos planos aí,
Mas um dinheiro desse ele não vai sumir, entendeu? Porque você aqui, o pequeno, ele aplica o dinheiro no banco, mas o Brasil não aplica o dinheiro no banco dele aqui dentro. O Brasil regula de acordo com as leis econômicas, né? De acordo com o que o FMI também dita. Então, esse dinheiro ele é aplicado nos fundos internacionais, na Bolsa de Londres, nas bolsas de Nova York. Então, imagine, uma cidade, mesmo naquela época, do tamanho de Brasília, quanto não foi gasto? A ponte Rio-Niterói, que é uma ponte crucial para o estado do Rio de Janeiro. Eu mesmo estive no Rio de Janeiro, teve um ano, 4 vezes, eu fui lá ver o Arthur em Niterói, quando o Arthur jogava nessa época, o Arthur... No Botafogo? Jogava no Vitória da Bahia e veio fazer um jogo contra o Vasco e, por ironia do destino, eu estava no Rio, na ocasião eu fui vê-lo e ali eu pude ver a magnitude, o tamanho daquela obra. Né? E boa parte, como você fala, financiado por... Totalmente. Totalmente. Então, assim, por exemplo, a gente não sabe qual é a real gravidade, porque a gente não tem acesso às contas da Previdência. Eu assisti na OAB... Na verdade, existe uma enganação aí contínua. Amigos e amigas que estão a nos assistir, não acredite nessa história da lei da transparência. É um engano. Tente descobrir hoje, por exemplo, depois do programa, quanto ganha um deputado federal, um senador, um deputado estadual, um vereador da sua cidade. Dificilmente vai ter acesso. Eles estão sempre nos programas que dificilmente você consegue abrir no seu computador, são pesados, exige uma memória maior, enfim, estão sempre camuflados. Mas eles falam, a lei de transparência, é engano. Ninguém sabe ao certo como é de fato a Previdência. Nem lá e nem aqui. Hoje pela manhã eu assisti até uma entrevista aí do senador Márcio Bittar, fala um pouco acerca da Previdência, mas, por exemplo, o Senado foi inventado pelos romanos. Os especialistas falam que não precisa ter Senado em lugar nenhum do mundo. É um gasto a mais para a Previdência, é um gasto a mais para o Brasil, porque hoje, o que acontece com o Brasil? Nós estamos aí com 57% do nosso PIB para pagar a folha de pagamento. Então, o PIB é o que? A soma de riqueza produzida pelo Brasil, pelo país. Então, aí sobra 43%. Desses 43%, por incrível que lhe pareça, a corrupção não é a chaga, o cancro. É apenas mais uma. Apenas mais uma. A corrupção no envolvimento disso tudo aí, chega a 3%, 8% no máximo. Aí o que o governo faz? O governo, em vez de ajeitar a casa, por exemplo, mandou a reforma. Quem te garante que daqui a 15 ou 20 anos não vai ter outra reforma da Previdência no Brasil? Então, se o governo não ajeitar a casa, não começar a gastar da maneira que é para gastar, não cortar isso aí, porque o governo, por exemplo, o governo Bolsonaro, foi eleito numa esperança de um prestígio da austeridade. O que seria isso? Era arrumar a casa primeiro, porque assim, olha, ele vai escorchar o povo brasileiro e não vai resolver o problema. Nós estamos hoje aí com mais de 25 mil obras inacabadas, que são os elefantes brancos, né? Então, estão carreando tudo como se a mazela do Brasil hoje fosse a reforma da Previdência. E realmente é necessário que se faça a reforma. Talvez ela não passe da maneira do texto que foi, né? Que ela vai mudar alguns artigos aí, inclusive o artigo 8º da atual reforma não foi nem debatido, que é acerca da aposentadoria dos políticos, que é acerca também da aposentadoria das Forças Armadas, que ainda não foi debatido nem nada, que ninguém sabe nem quando ele vai mandar, né, a reforma. E ele espera que seja aprovada. Alguma coisa dela vai passar, talvez não nos 100%, mas vem para piorar sempre. Só abrindo um parênteses aí para reforçar o que o doutor Oswaldo acaba de falar sobre a questão do Senado, a origem do Senado, a monarquia romana tomava as decisões, mas cabia aos conselheiros, os senadores, a dar a palavra, né, a opinião deles também. Por isso que quando você passa ali no centro e vê aquele pessoal aglomerado, os anciões ali, o pessoal passou a chamar de senadinho. É uma alusão também ao Império Romano, porque os senadores normalmente eram os anciões, né?
Exatamente. Então, no Brasil, o Senado é uma casa revisora, né? Passa na Câmara, depois tem que passar por... Exatamente, que o nosso sistema hoje é um sistema dual, né? Bicameral. Bicameral. E o Senado tem essa importância aí. Depois é que a lei vai para o STF para ser revisada, aí o presidente sanciona ou não. Claro. Muniz, voltando aqui ao assunto. E aí o Senado é importante porque é no Senado onde tudo se iguala. São Paulo tem dezenas de deputados e 3 senadores. O Acre só tem 8 deputados, mas tem 3 senadores também. O estado de São Paulo hoje tem 72 deputados federais, a Amazônia inteira tem 45 deputados federais. Mas no Senado tudo é igual, né? No Senado tudo é igual, são 3 senadores e tal. Então, olha só, Muniz, hoje no regime geral da Previdência Social, nós temos aí em torno de 29 milhões de aposentados. E mais 1 milhão das chamadas aposentadorias especiais que já tem hoje no Brasil. Cite alguns exemplos, por exemplo, de aposentadorias especiais. Eles chamam também de benefício? Essas aposentadorias aí, elas não são do regime da Previdência Social, né? Porque o regime da Previdência Social, ela tem um piso, que é um salário mínimo. Isso. E tem um teto, hoje R$ 5.300 por aí. Então, essas aposentadorias, elas são do sistema público, né? Ela são aquelas aposentadorias de desembargadores, pessoas que cumulam uma aposentadoria com outra. Funcionários privilegiados, estaduais. Tem repartição pública aí que o cara está lá na frente atendendo, com todo respeito aos recepcionistas, e tem salário, talvez, às vezes, superior ao diretor-presidente ou ao diretor do órgão. Alguma coisa está errada, né, doutor? Sim, isso acontece muito com as nomeações das SEC nos estados, em todos os cantos. Então, no tempo em que eles faziam a chamada incorporação, né, salarial. E aí, eu acho que os problemas começaram a partir daí. Porque, se eu estiver errado, me perdoem. As coisas aqui no Brasil, eu costumo dizer que elas são feitas sem impacto. Eu não sei como é que os economistas fazem, que elas são feitas sem impacto. A exemplo do impacto que isso vai gerar a médio e longo prazo. A gente vê aí, tomara que essa reforma, por exemplo, agora, ela não sofra o que sofreu na época da URV, que foi antes do advento da Lei 9.032, do governo Fernando Henrique Cardoso, naquela troca de moeda. Ali, no Fernando Collor, você sabe que houve o Plano Collor, o Plano Brescia Pereira, o Plano Verão, tudo isso aí gera margem para que o povo continue ganhando algum plano e os advogados que estão aí à busca de brecha na lei para buscar o seu espaço, o seu lugar no sol. Então, esperamos aí que o Paulo Guedes aí tenha feito as coisas bem, o doutor Paulo Guedes tenha feito as coisas bem ajeitadas. Só reforçando o que o senhor acaba de falar, doutor, tem decisão aí judicial que o juiz manda, por exemplo, condena a prefeitura a pagar um valor superior ao orçamento da prefeitura para aquele ano. O ano todo. Quer dizer, de onde vem esse dinheiro? São decisões tomadas sem nenhum embasamento. Para você ver, Muniz, como a coisa aqui no Brasil é tão grave de um jeito que você gosta de futebol, certamente você vai lembrar dessa música aqui. 90 milhões em ação, salve a seleção. Salve a seleção. Isso foi feito no ano 1970, para a Copa do Mundo de 70. E o que dizer de um país que 50 anos depois mais que dobrou a população dele? Hoje nós estamos com 204 milhões de habitantes, certo? 100 milhões de processos em âmbito judicial. Muitos desses aí são processos previdenciários. Estamos com a vida útil de 3 anos e 7 meses de um processo do seu protocolo até o final, né? Então, para você ver a situação delicada, né? E isso aí a Previdência vai caminhando junto com ela, porque o povo envelhece, a pessoa envelhece, e a carta de serviço do INSS está lá. Não só do INSS, porque a Lei 8.213, né, que é o RGPS, e tem a Lei 8.112, que é a lei que abrange as demais aposentadorias. Doutor, nosso tempo estourou. Eu quero rapidinho a sua opinião sobre a reforma. Ela é fundamental? Ela é importante? É preciso fazer mesmo? É preciso que se faça uma reforma. É preciso que se faça uma reforma. Mas esses moldes aí apresentados?
Olha, alguma coisa... Assim, se você for comparar, o Brasil é um país copiador de leis. Se você for comparar com outros países, a idade de aposentadoria está na faixa ali. Agora, é também necessário, fundamental, agora que o governo arrume a casa. Porque se ele fizer essa reforma aí, não arrumar a casa, daqui 10, 15 anos, provavelmente vai voltar de novo, estoura. É como um colchão d'água. Não tem jeito. Conversei aqui com o doutor Oswaldo Santiago, especialista em direito previdenciário. Foi um prazer, doutor. Muito obrigado, Muniz. Um abraço ao doutor Silvano e companhia. Agradeço mais uma vez aqui, estar aqui e dizer que estamos às ordens, a quem da gente precisar e de você também. Muito obrigado. Depois do intervalo, eu volto com outra entrevista não menos importante para você. Fique com a gente.